minha amiga, meu amigo, bem-vindo a mais um episódio, #2, o segundo episódio do podcast Conclusos, um podcast sobre ética, estratégia e técnica no direito. Dr. Reinaldo de Francisco Fernandes. Meu amigo, obrigado por ter aceitado esse convite, por ter arriscado. No episódio anterior, eu entrevistei o Fábio Cury, nosso amigo, seu amigo também, amigo de bancos acadêmicos, inclusive. E você também está dando a cara aqui para o segundo episódio. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço, Danilo, poder fazer parte desse seu projeto, um projeto bacana, interessantíssimo. Eu tenho certeza que vai reverberar muito. E ser o segundo e estar dentro desse início todo, né? Pra mim é muito bacana. Eu espero que o povo goste também, né? Vamos ver. Que legal. Não, com certeza. E você sabe que um dos motivos, né, por todo o teu conhecimento, né, porque direito do trabalho pensa uma matéria que eu não gostava na faculdade. Eu comecei a gostar quando eu te ouvi falar. Eu também não. Minha aula era de sábado. Você imagina. E eu gostei um dia que eu fui te ouvir falar. Porque a gente já era amigo de trabalho, mas eu nunca tinha te ouvido falar. Em um evento que o Fábio Cury fez, foi ano passado, se não me engano, aquele evento interno ou retrasado. Acho que foi passado. Eu te ouvi falar e eu vi, meu cunhado, empresário, estava lá, outras pessoas, outros empresários estavam lá, e o pessoal ficou maravilhado em te ouvir falar pela sua didática, não só seu conhecimento, né, mas assim, a sua didática em passar um assunto de direito que é difícil para o empresariado. E depois, lógico que te acompanhando no seu canal do YouTube, como é que te encontra no YouTube? Cara, eu tô no @Reinaldo Fernandes ADV. Porque você dá várias dicas de direito do trabalho no seu canal. Sim, nós temos também um canal lá, é recente, né? E a gente procura difundir informações sobre direito do trabalho para empresários e para alunos também, né? Eu sou professor, você sabe disso. Então, como disse, é um canal recente, mas tímido, mas tem aí a ideia de passar a mensagem para as pessoas que gostam dessa área ou que estão trabalhando com isso, né? Porque, como você disse, não é uma área fácil, né, Danilo? Sim. O direito do trabalho é uma área que você precisa gostar para poder enfrentar, porque tem muitos desafios, né? Mas o que é muito legal no seu canal é que eles são em pílulas, né? Então, ela pega determinado assunto específico, você passa com clareza e ela já sai com entendimento em poucos minutos. Direto ao ponto, né? Direto ao ponto. A gente sabe que hoje as pessoas têm cada vez menos tempo ou se dedicam cada vez menos para conhecimento. Então, você tem que fazer a história do se vira nos 30, né? Você tem que fazer uma informação rápida para que ele possa, pelo menos naquele momento que ele está assistindo ou ouvindo, entender alguma coisa sobre aquilo. Essa é a proposta. Sim. O Reinaldo, a gente escolheu um tema que eu sugeri para você e você gostou muito, né? Você confirma se gostou ou não? No WhatsApp você gostou. E é um tema extremamente sensível, né? Um tema que interessa a todo empresário. Acho que em primeiro lugar, todo empresário. Em segundo lugar, advogados que trabalham com empresas e não necessariamente são trabalhistas. Você tem um advogado empresarial que não faz trabalhista, por exemplo, repetindo o nome do nosso amigo de novo, o Fábio, empresarial. Você faz essa parte trabalhista do escritório dele, nessa parceria. E que é essa questão de uma infração grave, que muitas vezes é um crime também, praticado dentro do ambiente de trabalho, em que o empregador ele não sabe se ele manda embora por justa causa ou se ele primeiro investiga para depois mandar embora, ele fica de mãos atadas. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Legal. E só para passar credibilidade para o pessoal que nos ouve, só o seu currículo ele já expande o tempo do nosso podcast. Mas fala um pouquinho dele, só para a pessoa saber que o que você falar, ela tem que seguir. Beleza. Bom, eu me formei em 1993. Eu sou velho. Já tô quase para pegar minha plaquinha dos 60 anos para conseguir uma vaga melhor no shopping. Mas eu me formei em 93, aí eu fiz uma pós-graduação em Direito do Trabalho, comecei a estagiar na área do Direito do Trabalho, sempre só fiz isso, Danilo. Só fiz isso, Direito do Trabalho. Caramba. E aí eu fiz uma pós-graduação, depois eu fiz um mestrado em Processo Civil, e aí depois eu fui para a USP, fiz um mestrado e um doutorado em Direito do Trabalho. Sou professor desde 2000, há 25 anos então. Fiz um curso fora do Brasil, na Itália, enfim, faço parte de um grupo de pesquisas em São Paulo da USP, o GETRAB, que é um grupo de pesquisadores do Brasil todo, né? E eu acho que o mais importante, cara, eu sou pai de 3 crianças,
Sou São Paulino. Isso é o mais difícil, viu? Cara, Essa é a parte mais difícil da carreira, é ser São Paulino. Mas eu sou advogado, né? Além de professor, sou advogado. um advogado super atuante, isso eu atesto embaixo. E é um professor super atuante também, o que é difícil, Reinaldo. 25 anos dando aula não é uma coisa simples. Reinaldo, você é um dos poucos advogados, e assim, eu vou falar do nosso amigo Fábio Curijão, porque ele também tem esse perfil. Sim. Que consegue ser um excelente professor com título, professor, um acadêmico, e também ser um advogado extremamente atuante. Não, bondade uma vida sua louca. parte, E os dois têm 3 filhos, né? Pois é, talvez seja isso. Pois, talvez seja esse o motivo. Ensinar ele a pegar onda, cara. Você tem que... ele já tá no caminho, o Fábio já tá pegando muito já. Mas é assim, é dedicação, né, Danilo? Dedicação, cara. Você não pode esmorecer, você não pode ficar só pensando no resultado, você tem que trabalhar. É um trabalho de formiguinha. Você também não pode ficar pensando, né? Sim. Quem pensa não casa, quem pensa não faz um mestrado como você também se enveredou por esse lado. Sim. Você não faz. Então você tem que fazer e põe um plano na sua vida, começa a fazer e vai. Encarar, né? Exige dedicação. Sim. Tudo que você vai fazer hoje em dia. Tem muita gente no mercado. Tem muita gente. Se você não se dedicar, e aí eu já entro no tema que é o seguinte: não existe um advogado que sabe de tudo. Então, você que é um excelente criminalista, pessoa com quem a gente se relaciona bastante, indicando para clientes nossos, aliás, recomendo a vocês, desde já o Danilo, que é um cara que se dedica junto ao cliente, não vai te deixar na mão, né, Danilo? A gente tem profissionais que a gente indica e depois a pessoa te deixa na mão, ou ele não é do mesmo perfil que você, então ele vai tratar o cliente de uma forma que o cliente sente uma coisa muito... Sim, áspera. Ele sente um degrau muito grande, né, no tratamento de um para outro, e causa mais problema para você. Sim. Você indica e depois você tem que ficar resolvendo esses relacionamentos. Então, você é uma pessoa que está alinhada com esse nosso ideal, né? Tratar adequadamente o cliente e aprofundar a matéria. Então, você tem nada contra grandes bancas, mas você tem grandes bancas que têm todo tipo de especialidade. E, para mim, assim, eu brinco dizendo assim, que nem pato, né? Pato anda, nada e voa, mas não faz nada direito. Sim. Meu pai não faz. Fica no meio do caminho, né? Então, é muita responsabilidade para nós, né? Sim. Você trabalhar com empresas, que é o que a gente faz, é muita responsabilidade. Nós temos clientes que têm jurídico interno. Então, as pessoas sabem o que está acontecendo lá de fora. Então, é importante quando você fala assim, olha, vamos falar um pouco sobre crimes e relação de trabalho. Cara, é um tema que envolve duas áreas muito distintas, o penal e o trabalhista. E não tem ninguém que domina bem essas duas. Então você tem que estar bem calçado dos dois lados para que você tome uma decisão adequada. Então você vai para um cliente, num caso assim, que nós vamos falar algumas coisas, se você não tiver acompanhado de alguém que conheça da outra ponta do negócio, a chance de você falar uma bobagem é muito grande. Sim. E às vezes o profissional, ele quer fazer e ele não quer deixar o cliente sem a resposta, ele acaba falando, não, vai por esse lado aqui, faz um boletim de ocorrência, no meu caso, né? Vai lá, faz um boletim de ocorrência, depois você vai lá, aí a pessoa foi para a delegacia sozinha, você não sabe o que aconteceu lá. Eu não entendo desse assunto, né? Então você tem que estar alinhado com alguém que possa caminhar com você um bom tempo, né? Senão a gente se atropela. Às vezes você perde o cliente porque você quis ajudá-lo numa área que não é tua, acaba não sendo mal feito esse ponto, sendo bem feito esse ponto, e aí o cliente acha que tudo que você faz não é bom, porque naquela situação específica que você quis ajudar, não foi legal. Olha, você nem tinha obrigação de fazer isso. Eu vou te dar um exemplo. Tive um caso no escritório de um cliente em que chegou num certo momento e a gente imaginou que precisava de alguém com um perfil melhor, assim, mais bem relacionado em certo tribunal. Então a gente indicou, na área do direito do trabalho, que é onde eu atuo, alguém que era uma pessoa mais específica para aquele ponto. Cara, essa pessoa pegou, foi comigo até o tribunal, foi com o cliente, resolveu o assunto lá naquela situação, o cliente ganhou, o cliente me adora, eu não fiz nada, só indiquei a pessoa certa. Então eu fiquei com isso como uma lição, sabe? Você tem um momento em que você precisa indicar alguém, e essa pessoa precisa ser de qualidade. Porque senão você vai desgastar o seu relacionamento com o cliente. Se ela for de qualidade, você ganha sem precisar fazer nada. Sim. Você ganha a imagem, a pessoa fala, ó, o Reinaldo sabe quem indicar para tal coisa, entende? Sim. Então a gente fica tranquilo com isso. É muito bom, né? Você tem que desenvolver parceiros adequados para que você fique tranquilo. Senão, não funciona. Sim. E esse é um tema de hoje, né? Legal. Nós escolhemos aí, que você me sugeriu. Eu achei maravilhoso, porque é um tema que realmente toca fundo essas duas áreas. Ô, Reinaldo,
A gente atendeu junto um caso há algumas semanas atrás. Evidente, a gente não fala o nome de cliente, de empresa, mas esse case vai orientar a estrutura das observações que a gente vai trabalhar aqui, mas principalmente você, ouvir o seu lado. O advogado trabalhista, especializado, e você assumiu esse caso, eu participei só ali de uma reunião de consultoria, enfim, que era o seguinte: a empresa descobre que a sua gerente financeira desviava valores do caixa, apresentava planilhas cujos valores eram diferentes daquele que realmente era o operacional da empresa, né? Sim. Inclusive assinando contratos de empréstimos fictícios, fictícios não, verdadeiros, mas maculados, Uhum. e os donos da empresa não sabiam disso, né? Sim. Isso foi um susto. E quando a empresa se deparou com essa situação, inclusive foi quando nós fizemos essa reunião e depois se continuou com o caso, ficou aquela dúvida, né? E eu fiquei aprendendo com você, te ouvindo falar, as suas orientações, porque ficou a dúvida. E agora? A gente manda embora? E era certeza que o fato tinha ocorrido, né? No caso, não tinham dúvidas sobre a fraude. A fraude tinha existido. Aí tinha a dúvida era, primeiro, manda embora, e por justa causa, porque não teria que se pagar verbas indenizatórias, inclusive o risco de manter essa pessoa lá na empresa. Ou manda embora, paga-se os direitos, e aí também fica aquela imagem para a equipe, né? Fala assim, pô, peraí, então aqui a gente pode praticar um crime, pode desviar valores, mas pode ficar tranquilo que é mandado embora sem justa causa. Nesses casos em que o empregador se depara com um crime praticado pelo empregado, ele tem certeza que o crime aconteceu, ou vamos imaginar que ele ainda não tem certeza, tá? Qual que é a orientação? Ele faz esse relato para você, o que você orienta? Bom, primeiro é assim, né? O trabalhista, né? A relação trabalhista, ela vem primeiro nesse aspecto, porque o cliente sente o problema, seja um problema de fraude financeira, seja um problema de uma insubordinação, seja um problema de um crime, talvez envolvendo questão sexualidade, ou assédio sexual, por exemplo. Ele primeiro observa aquilo e entende que aquilo se resume a uma discussão trabalhista. E se for mal orientado, essa rescisão por justa causa, por exemplo, pode depois lá na frente virar um inquérito policial ou virar uma discussão dentro do crime e a pessoa é vitoriosa, depois ela consegue reverter a justa causa. Essa é uma discussão que a gente tem que enfrentar. Mas o que você tem que fazer primeiro é conhecer do assunto, conhecer todos os detalhes, descobrir qual é a importância do fato, a relevância do fato e como vocês vão chamar, a autoria do sujeito, né? Porque às vezes ele não trabalha sozinho, às vezes ele trabalha em conjunto, às vezes ele trabalha porque o empregador autorizou, ainda que de forma não oficial, não formal. Sim. Ele acabou autorizando aquela prática, então a pessoa sentiu-se autorizada a fazer aquilo. Então isso tem impacto na dosimetria da pena que você vai dar trabalhista, né? A pena administrativa. Sim. Então esse é um primeiro cenário. Você conhece os assuntos todos, né? Aí depois dar a justa causa ou não dar a justa causa, ele fica mais fácil. Esse problema do advogado ser especializado num assunto e ele não dominar outros termos acontece também no judiciário, Danilo. Então, quando você vai para o trabalhista, o juiz trabalhista ele tem dificuldade de dialogar com a área penal. Ele não tem assessores com essa especialidade, ele não tem para quem perguntar, não existe um órgão consultivo. A lei é muito cruel com o juiz. Ela fala, você sabe tudo sobre a lei, você decide. Deixa eu te perguntar uma coisa nesse ponto. O reclamante entra com uma reclamação trabalhista querendo reverter a justa causa. É isso que assim que você fala? É aquele objetivo. Vamos imaginar que o empregador mandou ele embora por justa causa. Sim. Ele entra pedindo a reversão e nega a acusação. Isso. Para o juiz do trabalho, faz diferença ter, por exemplo, um inquérito policial instaurado contra esse empregado pela situação, ter um indiciamento dele, faz alguma diferença? Ou o juiz do trabalho vai falar, olha, não tem nenhuma condenação definitiva ainda, então eu vou julgar do jeito que eu achar que... Faz sim, faz diferença. Faz diferença? O boletim de ocorrência em si, não. O juiz entende que isso é um ato unilateral, que pode ser provocado para tentar justificar a justa causa. Ele entende que isso não é um documento relevante para a solução do problema. O indiciamento já é outra coisa. Então, quando o processo ganha um certo caminho dentro do crime, o juiz consegue olhar e entender o que está sendo produzido lá para influenciar a resposta dele. Agora, uma coisa importante:
O processo do trabalho, ele não é paralisado pelo andamento do processo criminal. Não significa dizer que a prova produzida no crime não é útil para o processo do trabalho. É que o problema é que o processo criminal, ele, em geral, anda num passo mais lento do que o processo do trabalho. Então, o juiz já fez a audiência de instrução, às vezes o juiz já deu a sentença e o processo criminal ainda está numa fase muito embrionária que não dá para ter nenhuma dedução dali. Então, o juiz trabalhista já tem essa velocidade diferente na cabeça dele. Então, ele fala: não vou parar. Já vi, Danilo, casos raríssimos em que o juiz manda parar, porque o processo é muito complexo, inclusive de fraude financeira. Ele entende que tem milhares de documentos sendo juntados de parte a parte, ele entende que a empresa está investindo pesado na defesa na área criminal. Mas não é a regra. Não é a regra. Pouquíssimos juízes. Pouquíssimos, sim. Porque eles entendem que a interpretação atual dessa regra, né? Ela entende que eu posso produzir uma prova na área penal e não ser considerada um crime, e eu posso produzir esta mesma prova no processo de trabalho, e o processo de trabalho reconhecer que esse ato é um ato faltoso grave. Porque a falta grave, relacionada, por exemplo, com questões patrimoniais, não só, né? Questões pessoais também, ofensa física, ofensa à honra, etc. Uma série delas que tocam os dois ramos do direito, né? Mas elas têm a tipificação no penal e elas têm uma coisa diferente no trabalhista. O juiz, ele analisa sob a ótica da manutenção do contrato de trabalho, enquanto o criminal olha sob a ótica da incidência da norma penal. Aqui no trabalhista, ele vai falar assim: isso é suficiente para eu dissolver esse contrato de trabalho por uma justa causa? Então, você vai ter casos em que o empregado é despedido por justa causa, há um inquérito sendo apurado e ele, no processo penal, numa sentença ou numa fase administrativa, é arquivado por falta de materialidade ou por falta de imputação penal a ele. Então, não é o caso. Seria um ilícito civil. Para nós, o trabalhista, a gente não faz essa separação. A gente entende que o fato praticado pelo empregado, ele é suficiente ou não para rescindir um contrato de forma motivada. Seja ou não crime. Aí vem a sua pergunta que eu queria responder, não deixar ela passar, porque é muito importante isso. Uma das hipóteses de justa causa é condenação criminal passada em julgado sem o livramento condicional. É uma das hipóteses. As hipóteses estão taxativamente descritas no artigo 482 da CLT. Tem lá alguns incisos. Então tem uma que é improbidade. Improbidade, que a gente conhece, improbidade administrativa, tá? É desonestidade. Para o juiz trabalhista, um cara desonesto nem sempre é um cara que fraudou economicamente uma empresa. Às vezes ele pratica um ato. Eu já tive um caso numa empresa em que um certo líder sindical foi preso no Pontal do Paranapanema, na época das invasões do MST que estava surgindo, com armas raspadas dentro da perua do sindicato. Foi preso lá. Ele trabalhava aqui em Campinas, a empresa aqui saiu no jornal, falou: o sindicalista foi para, falou: que absurdo, etc. O cara é desonesto. Mandou embora por justa causa, por improbidade. Não tinha nada a ver com contrato de trabalho, mas era uma figura que ele entendia que esse cara é uma referência aqui dentro. Combinava com a cultura da empresa. E a primeira instância reconheceu que a justa causa foi bem praticada. Antes mesmo dele ser. Foi no dia seguinte a prática da justa causa. Aí o juiz julgou 1 ou 2 meses depois. Imagina, esse sujeito estava sendo ainda iniciando a sua fase de defesa e tudo mais. Então eram independentes. Agora, se eu quiser, eu posso mandar um sujeito embora por justa causa por sentença penal transitada em julgado. Esse é a descrição da hipótese. Sentença penal transitada em julgado em que não seja dado o livramento, o sursi, né? Por quê? Porque ele fica impedido de cumprir o contrato. Não é nem, Danilo, pela causa da condenação. É porque não dá para trabalhar. É porque não dá para trabalhar. Olha que curioso. Você vê como a legislação trabalhista, ela não se preocupa com a criminalidade do ato praticado, mas sim com a falta de possibilidade de manutenção do vínculo, quebra fidúcia, sabe? O cara roubou R$1, mas ele roubou R$1. Ele não vai ser preso por R$1, mas ele não consegue ficar aqui mais na minha casa, né? Então, ou é por essa quebra de fidúcia, ou é por essa impossibilidade de cumprir o contrato que ele vai estar preso. Reinaldo, você sabe que nesses casos, a gente levantou duas situações aqui.
Uma em que a prova é em conteste. Então o empregador tem certeza de que o empregado praticou um crime contra a empresa. Desviou material, enfim. Tá? Um exemplo banal, mas que acontece demais. Ou trabalha na parte financeira e frauda boletos cujo pagamento cai para uma conta diversa, que é de algum laranja, algum parente. Ele tem certeza, ele já desenhou o esquema e descobriu. Nesses casos, a gente, sempre quando é consultado, a gente orienta o cliente a rapidamente já entrar com pedido de instauração de inquérito policial. Uhum. Vamos fazer um boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, assim, a delegacia tem um monte de boletim de ocorrência. Agora, quando você entra com pedido de instauração de inquérito, tipo de um escritório, você já especifica quais são as provas, já é um dossiê, né? Aponta quem são testemunhas, aquilo tende a andar de uma forma muito mais célere. E isso a gente percebe que quando o empregado fica sabendo que a empresa já entrou com pedido de instauração de inquérito, isso recua até na possibilidade dele tentar, através de uma reclamação trabalhista, reverter essa justa causa. Quando a prova está clara. Agora, tem situações que são as mais delicadas, é aquela quando o empregador não tem certeza se o fato ocorreu ou não. Aí você levantou uma hipótese, né? Que, olha, pode não ser crime, mas pode ser uma infração grave do mesmo jeito que admita uma demissão por justa causa. Mas e se o fato não está provado? Vou dar um exemplo de um caso que nós tivemos. Era um caso de assédio sexual, uma loucura. Né? E o juiz do trabalho suspendeu. Foi aqui na região de Campinas. Aqui em Campinas, na verdade. O juiz do trabalho de Campinas suspendeu a reclamação trabalhista até julgar no criminal. A discussão era se o empregador e a que se alegava empregada tinham tido uma relação. Na verdade, ela mente isso. Ela não fala que ele assediava ela. E ele fala, não, mas peraí, a gente era ex-namorado. Ela frequentava minha casa, ela tinha chave, a gente era ex-namorado. E outra, eu não tinha relação de trabalho aqui. Eram uns freelance. Era muita dúvida, né? Então acho que por isso que o juiz falou, peraí, aqui a discussão é muito grande. Primeiro, eu preciso saber se teve relação de trabalho ou não. Segundo, vocês tiveram uma relação no passado, então justifica, né? Às vezes você fazer, vamos sair, essa investida com uma ex, né? Que inclusive tem a chave da sua casa atualmente, né? Enfim. Mas a questão é, o que o empregador faz, então? Ele vai investigar, ele manda embora, ele cozinha abre ali um inquérito interno, administrativo. Você não tem certeza que o fato aconteceu. Tudo que o empregador quer é ter liberdade para poder praticar os atos que uma empresa precisa praticar com velocidade. Pois a lei dá isso a ele, nesse caso. A gente acha que a lei é muito protetiva, e ela é mesmo, em relação ao empregado. Neste caso, ela é menos. Ela entende que o empregador tem um direito potestativo de despedir o cara por justa causa. Pode. Então, salvo uma única hipótese, que é um dirigente sindical mesmo, que eu preciso fazer um inquérito administrativo, chamado uma ação de inquérito judicial para apuração de falta grave. É um inquérito judicial, não administrativo. Tirando este caso, uma gestante, um cara da CIPA, eu posso fazer a dispensa por justa causa. Mas eu não tenho certeza do fato. Então, aí nós precisamos entender até onde você consegue se cercar de informações de que a pessoa praticou aquilo. Porque se você não tem essa certeza, o benefício da dúvida deve pairar sobre a cabeça do empregado. Vou mandar um empregado embora por justa causa, por um fato que eu sequer consigo descrever se de fato aconteceu, se ele participou. E aí pode ser usado de álibi pelo empregador para mandar embora sem pagar o... Pois é. Então aí ele recebe uma ação judicial, o cara pede para reverter e pede para um dano moral decorrência dessa situação que o constrangeu. Então vale a pena a gente fazer um inquérito administrativo na empresa? A resposta é categórica, não. Não faz. Não podemos fazer isso. Primeiro porque nós não somos autoridade nem policial nem judiciária para instaurar um inquérito e garantir que as partes vão ter ampla defesa devido ao processo legal. Eu não posso fazer isso. Às vezes os clientes me perguntam, falam, Reinaldo, vamos fazer um inquérito para examinar aqui. Eu falei, você vai dar o direito de defesa dele? Ele vai poder trazer o advogado? Não, aí não. Eu falei, então você não precisa fazer isso. A lei já te deu uma liberdade. Você tem um grau de certeza? Tenho. Manda embora. Não tenho. Não faça isso. A gente tem que tomar uma decisão, Danilo. E aí você se cerca o máximo de informações possível, mas eu tenho que tomar uma decisão. A lei não me dá o direito de esperar esfriar as coisas, vamos ouvir um, vamos ouvir outro, por quê? A justa causa
para ser bem aplicada, ela precisa de um elemento, entre tantos, que é imediatidade. Então, tão logo o empregador saiba do fato, eu preciso fazer a dispensa por justa causa desse empregado. Senão ocorre uma extemporaneidade. A gente chama de perdão tácito. Perdão, tá. Se eu deixar uma semana, eu fiquei sabendo o que aconteceu, deixei uma semana passar para depois aplicar a justa causa, eu não posso fazer. A Foi lei tão grave retira. assim, né? A lei retira. Até porque tem os efeitos decorrentes. Parece que tem uma espada de Damocles na cabeça do empregado. Sabe assim, olha, eu vi o que você fez ontem, depois nós vamos conversar. Aí fica aquela história sendo cozinhada, Sim, e o empregado fica morrendo aos poucos, né? tá. Então a lei fala, não, você vai fazer, você pode fazer, é teu direito. Faça imediatamente. Ah, mas depois ele mostrou que eu não estava certo. Tá bom, então você vai sofrer as situações decorrentes disso. Se você fez uma dispensa por justa causa e manteve a informação com você, não divulgou para ninguém, não tem dano moral aí. Tá. Eu fiz, me Não vai ter perguntaram. dano moral. Não, não vai ter. Porque esse é um outro problema também, né? Qualquer ato ilícito gera um dano moral? A resposta é não. A Justiça do Trabalho tem várias discussões assim. Peraí, eu preciso identificar se houve ou não esse ato ilícito, se ele entrou na tua esfera do seu patrimônio moral. Não, foi uma justa causa, mas você foi bem tratado, foi tratado com respeito, seus direitos decorrentes já foram pagos. Perante a equipe. Não tem dano moral aí, né? Senão qualquer ato ilícito geraria um dano moral. Mandei você embora, não deveria mandar, dano moral. A justiça tem milhões de processos de dano moral. Milhões de processos. Por conta desse comportamento. Parece que sempre pode entrar com pedido de dano moral. Como a justiça é sempre gratuita. O advogado reclamante entra com moeda de barganha também. Exatamente. Do jogo. Porque hoje nós temos uma decisão do Supremo que impediu o empregado que é possuidor da justiça gratuita de pagar custas quando ele é vencido no processo. Tudo bem, é uma decisão do Supremo que voltou a estimular essa história Esse abuso, né? esse Abuso de abuso, direito. né? Esse mercado, né, que acabou virando os processos judiciais. Nós temos hoje beirando 2 milhões e poucos de processos por ano trabalhista, somado o mundo inteiro, não dá 2 milhões de processos por ano, no mundo inteiro. Um desestímulo, né, para o empreendedor, né? E nós não temos alternativas, né? Então, assim, fica uma situação difícil. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, é assim, as empresas públicas, elas têm, nas suas legislações, a obrigatoriedade de fazer um inquérito interno, é uma sindicância, né? O nome que a gente costuma dar. Sindicância, porque aquele empregado, ele é um empregado que ele goza de uma pseudo-estabilidade. Existem empregados estáveis, existem empregados da CLT na administração pública. Ambos não podem ser despedidos ao bel prazer do administrador. Ele precisa ter um justo motivo, que não é exatamente uma justa causa da CLT padrão, mas tem que ter um justo motivo. E esse justo motivo é identificado por meio de uma sindicância. Então, nas empresas públicas e de economia mista, os trabalhadores que são concursados, para sair, precisa sair numa sindicância, por uma falta dessa natureza. Na administração privada, na iniciativa privada, é o contrário, não pode ter isso. Que isso pode acarretar dano moral, porque você está expondo o empregado, pode acarretar a perda da chance de mandar por justa causa pelo perdão tácito, entendeu? E não resolve nada. Eu dei a ele, excelência, o direito de se defender, chamou o advogado, etc. Não funciona para nada. O juiz não acredita, não dá valor a esse processo, né? Você sabe que eu assisti fui num evento sobre investigação interna, apuração sobre investigação interna. E eu, como criminalista, que trabalho na área, né, criminal, por conta das influências constitucionais no processo penal, a gente está acostumado exatamente com essa postura, né, do investigado poder levar o seu advogado, ler o que ele assinou. E as recomendações que eu via, tá, e mais de um palestrante, era que nesses casos, eu sugeria que não era um investigado, era um entrevistado, né? Então, na verdade, você usa uma outra palavra para não dizer que você está investigando aquele empregado. Se o empregado, você faria entrevista numa investigação interna, que é como um entrevistado, diga ele que ele é um entrevistado. Se ele quiser levar o seu advogado, suspende a entrevista, não faça, porque aí não vale a pena. E, inclusive, não recomendava gravar essa entrevista, porque depois, se a Justiça do Trabalho pedisse cópia dessa gravação, era obrigado a fornecer. Sim.
Então, na verdade, e também não deixava ele ler a ata que era escrita. Então, sugeriam que essa ata fosse escrita depois, assinada por alguma testemunha que estivesse lá. Tá. Isso tem Isso não me validade. parece fazer sentido. Criminal tem como eu chegar com um documento desse e pedir instauração de inquérito. Não, você vai obter a informação que você não tem ainda por um meio que é questionável, né? Assim, uma coisa é a gente contratar uma auditoria para descobrir a fraude, a autoria, a materialidade, tudo bem. Então eu pego uma auditoria financeira, põe na empresa e descubro. A pessoa lá dentro ainda trabalhando. Veja, eu não sei quem fez. Então eu tenho um indício, mas eu não sei. Então isso dá um problema do perdão tácito? Não, porque eu ainda não sei. Então é de quando eu sei o que aconteceu é que eu tenho que imediatamente tomar a medida. A auditoria está lá, às vezes tem caso, a auditoria leva 30 dias, 60 dias para apurar fraude, dependendo do tamanho da empresa. Apurou a fraude, eu tenho que mandar embora quando eu recebo o relatório do auditor. Agora, o que o auditor vai fazer? Ele vai analisar números, dados, talvez conversar com pessoas. Agora, entender que isso faz parte de um procedimento que eu vou usar lá na frente, com o envolvimento do depoimento das pessoas, acho, para a Justiça do Trabalho, completamente inaceitável. Sabe por quê? Porque, além de tudo, o empregado ele é um hipossuficiente. Então, quando ele está na presença do empregador, o documento que ele assina, a validade é relativa. O juiz nunca vai pegar uma declaração que ele assinou dizendo assim, eu sou culpado pelo desvio, e falar, ó, tá vendo, você assinou lá na empresa. Ele fala, lógico, você vai ser mandado embora, né? Sim. Então não tem. Se na nossa visão é equivocado, pode até gerar um problema de coação, pressão, assédio moral, né? Porque um processo de investigação ele demora algum tempo. E para quem já passou por isso numa empresa sabe que é tenso. O período de auditoria é um período tenso, né? As pessoas ficam realmente preocupadas, né? Sim. Então, estender isso é uma dor que às vezes se volta contra você. Você passa de vítima para agressor. Então, não me parece fazer sentido. Sim. Reinaldo, eu achei, assim, extremamente valiosa essa sua orientação, e eu confesso que eu não sabia, lógico, não é minha área, mas a gente ouve falar, né, de casos que nós tivemos, e eu acho que fica uma lição muito boa para quem nos ouve, sobre essa possibilidade, então, do empregador mandar embora quando ele já tem elementos, né? Sem necessariamente ter que fazer uma instauração de inquérito, o policial pode vir a fazer ou não, mas se ele tiver alguns elementos, ele já pode mandar o empregado embora, né? Porque mandar embora por justa causa não significa necessariamente que vá vir um pedido de indenização. Aliás, que venha o pedido através da reclamação, pode vir, mas não é porque ele foi mandado embora por justa causa e que isso possa vir a ser revertido no Justiça do Trabalho, necessariamente vem uma indenização. Sim, tem razão. É isso. E como o pedido de danos morais é um pedido que virou um pedido popular em todas as ações, o valor da reparação também é muito baixo. Então, como eu tenho todo pedido trabalhista com um pedido embutido de dano moral, o juiz não se sente mais confortável de condenar alguém como deveria. Sim. Tipo 100 mil, 200 mil, que a moral não vale menos que isso de ninguém. Sim. Aí o juiz condena em 5 mil, 3 mil, 7 mil, quer dizer, virou uma coisa sem sentido, né? Sim. Então, ainda que ele entre com a ação, ainda que ele venha a pedir o dano moral, desde que o empregador, obviamente, não divulgou para todo mundo, não ficou todo mundo escarnecendo com a figura do empregado, desde que tenha mantido o controle, entendido que a informação é sigilosa, o sujeito errou, ele vai pagar por isso, mas não precisa divulgar para ninguém. Eu já tive um caso, aproveitando aqui, 30 anos advogando, tive vários casos. Tive o caso de um cliente, um empresário, que mandou o sujeito embora por justa causa, por problema financeiro, né, desvio de dinheiro. E aí ele mandou, a gente acompanhou ele um mês, Danilo. Um mês, não faz isso, faz aquilo, pega esse e-mail, tá? Chama um cara assim, chama um cara assado, veio. Na hora que ele chegou, ele falou, vou despedir. Tá, aí a gente entregou a chave pra ele, falou, pode despedir o cara. Escrevemos a forma de despedir, despediu o cara. Aí eu fui descansar, ufa. No dia seguinte, Reinaldo, tudo bem? Ó, queria te agradecer e dizer também que hoje eu reuni todo mundo aqui na empresa e eu falei que o sujeito foi despedido por justa causa porque ele me roubou, etc. Eu falei, meu Deus do céu, todo aquele esforço que eu tinha feito anteriormente, ele foi embora e o sujeito passou, como eu disse, de vítima a um agressor. E aí você legitima uma ação dessa, né? E aí se revolta com a Justiça do Trabalho depois. Exatamente. E aí você tem assim, ó, o sujeito que praticou o delito,
que está sendo investigado na esfera policial, isso é uma coisa importante, ele vai buscar na Justiça do Trabalho, que é mais paternalista, ele vai buscar uma sentença favorável a ele para poder usar lá no outro processo. Ou para tentar fazer um acordo aqui para usar lá, entende? Se mostrar indignado. Por isso que esse alinhamento do trabalhista com o criminal, nessa hipótese que nós estamos tratando hoje aqui no seu podcast, é muito importante, porque senão não adianta o penal isoladamente brigar lá e o trabalhista fazer acordo com o cara aqui. Sim. Né? Ou ele. Porque às vezes o sujeito é despedido por justa causa, Danilo, e a gente fala assim: ó, você vai perder esse processo na Justiça do Trabalho. Mas você precisa fazer essa dispensa. Porque tá todo mundo te olhando. É uma questão de cultura. Exatamente, Então, essa é uma situação. E tem outras que você fala assim, ó, vai com a justa causa, ele entrou com ação, o cara está sendo investigado lá, ele entrou com ação. Ele está pedindo 100 mil na trabalhista. Aí chega na audiência, o juiz dá uma forçada e fala, vocês não querem fazer um acordo? Ele fala, eu faço um acordo por só reverter a justa causa para ser justa causa, não precisa pagar nada. O empregador fica interessado em fazer um acordo, porque ele não vai gastar nada, entendeu? É só mudar para ele poder sacar o fundo e tal. Uhum. Aí o advogado trabalhista, que não está alinhado com o penal, ele aceita, acabou com uma causa, não gastei nada, meu cliente ficou feliz. O cara pega essa sentença e vai lá e fala, ele concordou que a minha justa causa foi errada, tanto é que ele no processo trabalhista aceitou um acordo para reverter. Sim. Então, perdeu legitimidade, aí enfraquece. Seus atos não são compatíveis com o que você está fazendo lá e aqui. Então, às vezes ele pede 100 mil, e às vezes até perde 100 mil lá na frente, mas o que é mais importante? Eu só consigo saber isso se eu tiver uma estratégia alinhada entre o penal e o trabalhista. Sim. Se eu não estiver falando a mesma coisa, E eu acho esse alinhamento bater cabeça. essencial exatamente por isso. Porque não adianta ir lá o empregador e fazer um boletim de ocorrência, porque acho que pode dar dano moral no seu trabalho. Se vier um boletim de ocorrência, gerar um constrangimento, porque acho que é um constrangimento para o empregado ter que ir lá, prestar esclarecimento e não ter uma prova fundada da prática desse Pode crime. acontecer, né? Esse inquérito é Pode arquivado, acontecer. por exemplo. Eu acho Pode que isso acontecer. fortalece o empregado nos seus argumentos da Justiça do Trabalho. Sim. Agora, entrar com pedido de instauração de inquérito tem que ser muito bem fundamentado, inclusive quando tem desvios de valores e prejuízo financeiro para a empresa, né? Porque existem, através também da área criminal, medidas que a gente chama de medidas assecuratórias, né? Sequestro de bens, como forma de tentar reparar, porque muitas vezes... Próprio dano moral, dá para pedir no moral. penal. Não, e a gente tem clientes até lá no escritório que são empregados, né? É, Que praticaram esses crimes, sim, que ao longo de anos desviaram valores milionários. sim. E você percebe que a empresa não tem uma prova contundente contra esse empregado, que no caso ali, às vezes, alguns casos nós temos como clientes, porque não fizeram uma boa forma de investigação, né? Entrar com pedido de investigação da forma correta. Não, pode ser um tiro no pé. Querer fazer de um jeito mais caseiro, ou de um jeito sem muita preparação. Hoje em dia está muito especializado essa história. Sim. Hoje em dia a gente já passou da fase do amadorismo. Se você não tiver, você é um empresário, você tem um assunto envolvendo um crime de um empregado, você tem a necessidade de fazer uma punição, às vezes exemplar, às vezes pontual. Você querer fazer sozinho, esquece, a chance de dar errado é muito grande. Reinaldo, você trabalha muito com empresa, né? 99% do meu trabalho é com A gente empresa. sempre conversou sobre isso, eu nunca fiz a pergunta. Sim, sim. É sempre empresa, né? Eu vejo que são São empresas. raríssimos casos. Às vezes algum diretor de uma empresa pede para ajudar um filho que precisa fazer uma ação trabalhista. A gente faz, mas assim, quando a gente defende empregado, é muito direcionado, né? Muito específico, algum caso de proximidade nossa, né? Às vezes até familiar. Sim. Meu amigo, muito bom. Aprendi muito de direito do trabalho, olha só. Que coisa, hein? Quem diria? Quem diria? No podcast eu aprendi muito aqui na faculdade. Ó, mais uma vez, reforço aqui a minha felicidade por você ter aceitado o convite. Ter sido o hashtag número 2 aqui do nosso podcast. Quero te chamar, já faço o convite para outros episódios para a gente mudar um tema. Eu acho que tem temas, um tema que eu já decidi, que eu quero falar com você, que é sobre acidentes que ocorrem na relação de trabalho, que acabam gerando lesões corporais culposas na área criminal. Acho que a gente vai poder falar sobre isso num podcast, sobre aquelas normas. Tem muita coisa pra gente falar. Muita coisa pra gente falar. Eu podia falar sobre assédio sexual, o que é, o que não é, o que o empresário tem feito, como é que isso tem sido tratado. Nós temos uma lei para isso. A lei 14.557 de 23, a lei emprega mais mulheres. Agora,
tem uma lei dizendo assim, você precisa capacitar os seus empregados anualmente com cursos formais sobre conduta anti-assédio, etc. Tem muita coisa que toca essas duas áreas. Tem a área sindical, que é muito rico nesse aspecto de as greves que ultrapassam o direito, que passam para a área penal. Tem uma série de coisas, realmente. Vários desses assuntos também tem no seu YouTube, né? O pessoal pode... Tem, a gente tá, por favor, o @Reinaldo Fernandes ADV. Serão muito bem-vindos. E a gente está sempre colocando algumas coisas, né? Porque o mundo está ficando cada vez mais complexo. Em vez da gente simplificar, Danilo, nós estamos ficando mais complexos. Estamos complicando. Só estamos aumentando a quantidade de leis que a gente tem. A gente tem leis, por exemplo, lei de equiparação salarial, recentemente divulgado pelo governo como uma conquista, está na Constituição desde 88, está na CLT desde 1943, entendeu? Nós estamos reeditando leis. As leis têm sido usadas como, em boa parte delas, usadas como capital político. Então, eu fiz a lei tal, né? Mas a lei já existia, então isso atrapalha muito o cidadão. A empresa que quer trabalhar dentro da legalidade atrapalha demais, é muito complexo. Eu só faço isso e tenho dificuldade de responder uma parte das perguntas. As pessoas me ligam e falam, Reinaldo, o que você acha de tal coisa? Eu falo, rapaz, eu já não sei mais. Além da lei nova, tem a lei velha que é interpretada de forma diferente hoje. Aí vai para a justiça do trabalho. Aí exatamente. Então nós temos assim uma série de coisas. A área penal, bom, o direito penal tem um capítulo específico, o Código Penal, sobre crimes contra a organização do trabalho. Sim. Você tem a retenção dolosa do trabalho que ninguém fala. Eu tive um cliente, um advogado super famoso da área empresarial, um cara muito bacana, chique no último. Na área empresarial, um cara internacional, muito trabalhando com M&As, essas fusões, aquisições, e ele sofreu uma ação trabalhista no escritório dele. E eu fui defendê-lo. E ele foi comigo, imagina um cara todo chique, acostumado com Champs-Élysées, com Nova York, e de repente foi comigo no Fórum Trabalhista da Barra Funda em São Paulo. Nossa. E esperando uma audiência naquele mercado que é a Justiça do Trabalho lá em São Paulo, cheio de gente, etc. Ele falou assim para mim uma coisa que eu nunca esqueço, ele foi muito sagaz. Ele falou assim, ó, sabe quando vai acabar esse número de processo que tem aqui na Justiça? Eu falei, não. Ele falou assim, ele era reclamado, hein? Ele falou assim, quando tiver uma lei que diga assim, se você não pagar salário, você vai ser preso por 30 dias. Porque o que você tem hoje na Justiça do Trabalho é gente pedindo salário que não foi pago, e o que o empregador é condenado a pagar é apenas o salário mais uma correção monetária, Danilo. Não tem nem que pagar em dobro. Salário, né? Não tem nem que pagar em dobro. Você traz um produto de fora do Brasil, fora das especificações ou do seu limite, você paga uma tributação de 100%. Você deixa de pagar salário para o empregado e você não paga uma condenação pesada. O Código Civil tem a repetição do indébito, né? E na Justiça do Trabalho, Não sabe tem. essa questão da retenção dolosa do salário, que está prevista na Constituição, artigo 7º, um dos incisos, é isso? Já não me recordo. Eu lembro que estava no 7, por quê? Porque eu mencionei sobre isso na minha dissertação de mestrado, para fazer uma aferição entre o não recolhimento de contribuição previdenciária E a retenção. do empregador que não tem condições de pagar o salário e pagar a contribuição. Isso. Então, se ele retiver o salário para pagar a contribuição, o empregador fica sem receber. Isso. Né? Mas que não é crime, porque falta notificação penal. Isso o legislador poderia se preocupar em fazer, né? Um crime de retenção dolosa. Específico, né? Específico. Porque a gente fica, assim, com muito penduricalho e o que é efetivo mesmo a gente não tem. A fiscalização do trabalho, por exemplo, a gente não tem mais, né? Acabou, os fiscais de trabalho estão se aposentando e não está tendo novos concursos. Teve um recente, mas é para poucas pessoas, né? Sim. Então eu acho muito interessante essa sua iniciativa, parabéns, pode contar comigo, voltarei aqui quando você quiser e a gente vai falar mais sobre isso, ó, tá vendo? O convite já está feito, vamos só agendar a data. Beleza. E você que se interessou, gostou do podcast, gostou do conteúdo tratado, nos acompanhe nos próximos episódios, compartilhe, siga o canal do Dr. Reinaldo e nos vemos no episódio #número 3.